Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um domingo, né? Para gravar mais um videozinho e trazer mais um pouco de conhecimento. Hoje tem um assunto até que eu achei interessante, né? Com os domingos, né? Os assuntos eu acho que são bem interessantes e eu acho que servem para que a gente possa refletir sobre a visão espiritual, né? Do que realmente eu digo a verdade espiritual porque é a verdade realmente que existe em todo esse universo, né? E que eu estou trazendo um pouquinho desse conhecimento para vocês aí, para que todos possam refletir. De repente existe uma dúvida, de repente existe uma situação em que eu possa ficar em dúvida do que fazer, de como seria, às vezes respondendo muitas perguntas aí, ok? Então o assunto hoje é bem duvidoso, né? Muitas dúvidas quanto a isso. Do que a visão espírita, o que os espíritos dizem sobre esses assuntos, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre... Nós temos algumas perguntas e cada pergunta é sobre um determinado assunto. Então vamos lá, ó. Doação de órgãos, coma, eutanásia, genética, controle da natalidade, os bebês de proveta, inseminação artificial, determinação do sexo e homeopatia. Esses temas são meio polêmicos, né? Vamos ver o que Emmanuel responde sobre esses assuntos agora, ok? Espero que vocês gostem e que possam tirar um proveito maior sobre o assunto, ok? Doação de órgãos. Pergunta: o que a doutrina espírita pode falar a respeito da doação de órgãos, sabendo que o desligamento total do espírito pode, às vezes, ocorrer em até 24 horas e que a medicina, para a medicina, o tempo é muito importante para a eficácia dos transplantes? Então, nós sabemos que existe um prazo de 24 horas para poder encerrar, né? Para poder enterrar ou cremar o corpo, para que possa ser feito. Para as cremações, 72 horas ainda, para que seja cremado. Para que não haja dúvida, realmente o indivíduo tenha falecido, tenha se desprendido do corpo, tenha desencarnado para poder fazer o encerramento do corpo físico, né? Então, sobre a doação de órgãos, isso tem um prazo para que seja feito, retirado os órgãos antes desse período, porque depois a falência dos órgãos não tem como mais repetir, certo? Então nós vamos falar um pouquinho disso aqui, vamos ver o que o Emmanuel responde sobre isso. O benefício daqueles que necessitam consiste numa das maiores recompensas para o espírito. O benefício daqueles que necessitam. Prestem atenção, gente. Desse modo, a doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos. Então, os espíritos veem com bons olhos isso. Você ter que doar os órgãos para ajudar outra pessoa é caridade. É bem aceita na visão espiritual. Mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos aos doadores. Então, um órgão, quando é retirado, mesmo que não esteja ainda liberto do corpo, a espiritualidade existe recursos para que esses órgãos não levem, né, penoso sofrimento, impressões para os doadores, para aqueles que vão receber. Então eles receberão órgãos limpos, sadios, para o seu restabelecimento. A doação de órgãos não é contrária às leis da natureza, porque beneficia, além disso, uma oportunidade para que
desenvolvam os conhecimentos científicos, colocando-os a serviços de vários necessitados. Então, resume a isso, gente. A doação de órgãos é permitida e é bem vista para o plano espiritual, ok? Então não vamos criar um clima sobre estamos fazendo uma coisa errada antes do desligamento do corpo. Não chega a ser errado por essa situação, ok? O coma. Vamos ver como é que se sucede agora o coma. Pergunta: o que se passa com os espíritos encarnados, cujos corpos ficam meses e até mesmo anos em estado vegetativo, como o coma, né? Aí Emmanuel responde: seu estado está de acordo com a situação mental. Então, se ele entrou num processo de coma, é porque esse estado mental proporcionou a esse estado do seu, praticamente o seu desligamento do corpo, né? Ele está num estado meio termo, não está com todas as atividades do corpo, mas ainda está ligado ao corpo, né? Há casos em que o espírito permanece como aprisionado ao corpo, dele não se afastando até que permita receber auxílio dos benfeitores espirituais. Então, em muitos casos, ele fica aprisionado no corpo, esperando o apoio, a ajuda dos espíritos, né? De planos espirituais. São pessoas, em geral, muito apegadas à vida material e que não se conformam com a situação, não aceitam a situação e acabam ficando presos ao corpo. Não vou me desligar, não quero morrer. Ficam presos no corpo, não se desligam. Outros casos, os espíritos, apesar de manterem uma ligação com o corpo físico, por intermédio do perispírito, dispõem de uma relativa liberdade. Então saem, estão ligados ainda ao corpo porque não morreram, tá, gente? Mas seguem, andam, têm uma certa liberdade ali por ali. Em muitas ocasiões, pessoas saídas do coma descrevem paisagens e contatos com seres que precederam na passagem de sua vida espiritual. É muito comum, após essas experiências, elas passarem a ver a vida com novos olhos, reavaliando seus valores íntimos. É bem comum mesmo, né, gente? Algumas pessoas que retornaram de comas disseram que estiveram em tal lugar, viram certas pessoas antepassados, né, pessoas que já faleceram, que já conviveram em outras existências ou até naquela vida, e quando retornam, mudam completamente a sua vida. É como se tivesse certeza de que a vida não termina aqui. Então, o meu corpo ficou, mas eu tenho uma vida, continua ali, além, né? Então, elas mudam o jeito de agir, a sua vida se estrutura de outra forma, né? Algumas que tinham algumas dificuldades acabam resolvendo. Então, é interessante essa parte, né? Em qualquer das circunstâncias, o plano espiritual sempre atende os esforços na tentativa de auxílio. Daí a importância da prece, do equilíbrio, da palavra amiga, fraterna, da transmissão de paz, das conversações edificantes, para que haja maiores condições de trabalho do bem que se direciona. Nessas horas, tanto o enfermo como os encarnados, familiares e médicos. Então, essa coisa muito interessante de dar força àquela pessoa que está em coma. A conversação, a inspiração, a vibração de paz e tranquilidade para que ele fique bem. Aproveite aquele momento para aprender, para se desprender, para conhecer, para mudar a sua vida. Então, essas preces, a fé, a espiritualidade absorve muito isso, ajuda muito nos trabalhos espirituais de apoio, de auxílio àquela pessoa que está passando por aquela situação. Então vamos pensar muito bem, gente,
quando se deparamos com um familiar, amigo, alguém que gostamos, alguém que está nessa situação de coma, vamos vibrar paz, tranquilidade, amor, fazer com que ela se sinta bem, que ela aproveite aquele momento e que ela retorne em paz se ela tiver que retornar, mas que se ela desprenda de tudo, que ela viva em paz. Então tudo isso vai ajudar muito a recuperação ou a definição do espírito pelaquela situação, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho da eutanásia. Pergunta: qual postura se deve ter perante a eutanásia? Estando o corpo físico sendo mantido por instrumentos, o espírito continua ligado a ele ou não? Então vamos ver a questão da eutanásia, né? Se de repente o corpo está sendo mantido por instrumentos, se o espírito continua ligado nele ou não. Emmanuel responde: os profissionais e responsáveis por pacientes que consentem a prática da eutanásia, imbuída de ideias materialistas, desconhecem a realidade maior quanto à imortalidade do espírito. Então, alguns profissionais, né, que estão envolvidos com essa prática da eutanásia, eu vou acabar com o meu sofrimento, eu quero acabar com isso, eu quero morrer, né, eu quero me desprender, eu quero desencarnar, resolver os meus problemas. Muitos profissionais desconhecem essa situação, desconhecem que a vida continua e que ele leva consequências de todos os seus atos para a sua vida. Então, acabam colaborando de uma forma ignorante, não conhecem a razão realmente do que é a morte, do que é a vida, dos compromissos que assumimos aqui, das nossas responsabilidades. E muitas vezes colaboramos com uma coisa contra as leis de Deus. A morte voluntária é entendida como o fim de todos os sofrimentos, mas trata-se de considerável engano. A fuga de uma situação difícil, como a enfermidade, não resolverá as causas profundas que a produziram, que já estas se encontram em nossa consciência. É necessário confiar antes de tudo, na providência divina, que já estáis em situações que consistem em valiosas lições de processo de depuração do espírito. Então, é aquilo que eu falei. Essa fuga, né, da enfermidade, de situações da vida, do final da vida, da velhice por não sofrer, tudo isso não vai resolver as causas primárias dessas situações, né? A velhice, como todos sabem, é fundamental, é essencial para o corpo e faz parte da nossa vida. As dificuldades, as doenças, as enfermidades estão trazendo sempre uma lição, estão sempre sendo consequências de atitudes nossas. Então a morte não vai resolver essa situação. Tenhamos em mente que a morte não resolve a situação, pelo contrário, intensifica essa situação. E aí teremos que pagar por essas situações, teremos que rever todas essas situações mais tarde. Os momentos difíceis serão seguidos mais tarde por momentos felizes. Deve-se lembrar também que a ciência médica avança todos os dias e que os males, antes incuráveis, hoje recebem tratamento adequado. Além disso, em mais uma ocasião, se verificaram casos de cura de pacientes desenganados pelo médico. Então, não vamos perder a esperança. Muitas vezes temos uma doença, mas para Deus nada é impossível. Em último momento, Deus pode te trazer a cura e você voltar ao normal, à sua vida. Tenha fé, acredite e leve sua vida a cada dia, vivendo intensamente. Estando doente, procure os motivos da sua doença. O que você precisa melhorar na sua vida? Se são situações difíceis, procure resolvê-las. Se são situações que não se dá com ninguém, procure
entrar num atendimento, procure estabilizar a sua vida, que as coisas modificarão, as energias modificarão, as coisas se estabilizarão de uma forma muito boa, você vai ter prazer em viver. Isso ocorre por aqueles que conseguem superar até certo ponto as descompensações e desarmonias do fluxo vital do organismo causados pela enfermidade. Então é bem isso mesmo, né? Quando estamos nessas situações, não paramos para perceber o que está ocorrendo com a gente. E aí a gente acaba ficando nessa situação, tomando atitudes drásticas, sem saber que aquilo estamos gerando consequências piores para as nossas vidas. Ok? A genética. Pergunta: a ciência se aperfeiçoa e caminha para resolver todos os problemas genéticos, ou seja, não mais nascerão crianças defeituosas. Pode-se concluir que os espíritos necessitados não mais terão a oportunidade de reencarnar como provas difíceis para cumprir? Então sabemos que muitas crianças, muitas pessoas que nascem com deformidades físicas estão pagando por alguma situação, estão passando por aquela situação para que cresçam, para que evoluam, para que passem pela situação, até pedidos seus mesmo, para que possam resolver as suas situações. Eu tinha uma mania de pegar as coisas, eu venho sem as minhas mãos na próxima encarnação. Eu via tudo que não prestava, eu vivia, sabe? Então eu peço para vir sem meus olhos. Então essas deformidades com a genética, será que vão acabar? Será que não vai ter mais isso com a evolução dessa ciência, com o aperfeiçoamento a esses problemas genéticos? Vamos ver o que Emmanuel responde. Mesmo com o aperfeiçoamento da ciência para resolver problemas genéticos, o espírito compreendeu-se em existências anteriores cometendo delitos que justificam hoje o seu nascimento com defeitos físicos e por isso continuará tendo provações difíceis, objetivando a evolução. Então esses problemas continuarão, gente. Por motivos de consequências de vidas passadas, terão que continuar a sua evolução, objetivando nessas provações difíceis. A ciência humana nunca poderá superar as leis divinas, que são físicas e morais, sendo que as provações não são somente de ordem física, mas também de moral. Então, fique bem claro que por mais que o homem evolua com a sua ciência, ainda está sob os desígnios de Deus. Deus permite que certas situações aconteçam de acordo com a solicitude e com a benevolência do bem-estar do ser humano. E se essa ciência está contribuindo para isso, com certeza Deus vai permitir, vai até auxiliar o plano espiritual para que apoie nesse desenvolvimento, nessa criação, como muitas coisas que já surgiram. Mas para evitar a evolução de alguns que precisam passar por aquela situação, jamais Deus vai permitir que isso aconteça. Então, isso provavelmente não vai ter um mérito desde que seja causado por essas situações, né? E tem cada caso é um caso, precisa ser avaliado com certeza pela espiritualidade. Ok, gente? Controle da natalidade. Perguntas. Qual é a posição do espiritismo quanto ao uso de anticoncepcionais e esterilização? Então, muitas vezes por motivos nossos queremos barrar, né, o nascimento de algumas crianças, usando métodos anticoncepcionais ou a esterilização propriamente dita, né? Emmanuel responde o seguinte:
Tendo firme nossos valores morais, então nós temos uma moral, uma conduta consciente. Nosso discernimento determinará o número de filhos que possamos criar com alegria dentro dos padrões de correção e bons sentimentos. A clara diferença entre impedir a vinda de almas através do aborto por egoísmo e desejo de sensualidade equilibrada e optar por um planejamento consciente que cabe ao casal decidir. A doutrina deixa nossa consciência livre para tal gesto. Então, assim, nós temos o livre-arbítrio para essa definição, sim. Se temos como firme, né, os nossos valores morais, com certeza teremos a consciência de falar, eu tenho condições de criar 1, 2 crianças bem, de dar a educação, de ajudá-los a progredir. Isso é uma questão moral, uma questão de ética, uma questão de consciência. Mas se eu estiver tratando a situação por simples sensualidade, por egoísmo, né, para impedir que ambos venham, aí a coisa muda de figura. Você vai estar respondendo pelos seus atos, pelas suas atitudes, evitando que outros espíritos venham por puro egoísmo de sua parte. É diferente, tá, gente? É diferente, entenda. E quanto aos bebês de provetas e a inseminação artificial, né? Como a doutrina vê isso? Pergunta: como a doutrina espírita vê a situação dos bebês de provetas? Isso é certo ou é errado? Né? Aqueles bebês que são criados fora, né? Pela ciência, né? Que são ditamente criados pela ciência. Emmanuel responde: a espiritualidade inspira, acompanha os progressos da ciência. Nós já vimos isso antes. E os pesquisadores não conseguem realizar o que não tem apoio nos laboratórios do infinito. Então, é aquilo que nós falamos, a ciência dá passos de acordo com a permissão divina, com o apoio da espiritualidade superior. Então, se isso chegou a ser concluído, com certeza houve apoio da espiritualidade e o consentimento de nosso Pai Maior para que isso se realizasse. Dentro da correta orientação médica, esse tipo de concepção pode ser tratado. Não nos esqueçamos de que muitas crianças sem lar anseiam por nosso afeto, em caso de impedimento físico para gerar por um corpo. Então, antes de apelarmos por essa situação, vamos lembrar, né, gente, que temos muitas crianças aí precisando de um lar, precisando de pais, de mães, de apoio para crescerem, para evoluírem. Então, antes de optarmos por essa situação, vamos ver qual é a moral, a razão que nos leva a concluir um ato de caridade, de amor. Não é esse o objetivo? De trazer uma vida, de dar amor, carinho, fazer instruir? Tem tantos aí, né? Então, sobre os bebês de provetas, a espiritualidade não tem nada contra, desde que Deus permita que essa consciência seja justa, seja eficaz para o bem-estar. Lógico, da mesma forma, será preparado um espírito para que seja ligado naquele corpo que foi gerado e assim sucessivamente acontecerá a reencarnação de mais um espírito para nossas vidas. Ok? Determinação de sexo. Determinação de sexo. Pergunta: como devemos encarar a possibilidade de a ciência humana patrocinar a determinação do sexo no início da gestação? Então, a ciência vai ser possível determinar se vai vir mais homens ou mulheres? Aí, André Luiz responde assim: compreendendo-se que nos vertebrados do desenho gonadal, que são glândulas do aparelho produtivo,
se reveste de potencialidade bissexuais, então nós temos os dois como nós somos lá no começo da formação, é claramente possível a intervenção da ciência terrestre na determinação do sexo. É possível sim. Na primeira fase da vida embrionária. Contudo, importa considerar que semelhante ingerência na esfera dos destinos humanos traria consequências imprevisíveis à organização moral entre as criaturas, porque essa situação indébita se verificaria apenas no campo morfológico. Né? Morfologia é um tratado das formas que a matéria pode tomar. Então, muitas vezes isso pode comprometer a situações ruins, né? As situações que não vão conseguir, pode acontecer um problema de genética, né, gente? Tem que tomar muito cuidado com isso, tem que saber. São impondo talvez inversões necessárias e imprimindo graves complicações ao fórum íntimo de quantos forem submetidos a tais processos de experimentação, positivamente contrários à inteligência que reflete a sabedoria de Deus. Olha que interessante. Então, é possível? Sim, mas também pode acontecer um problema genético, uma consequência pior nesse sentido. Tem que ser muito bem verificado, ok? E a última agora é a homeopatia. Vamos ver. É verdade que a homeopatia age no perispírito? Emmanuel, o medicamento homeopático atua energeticamente e não quimicamente. Ou seja, sua ação terapêutica vai se dar no plano dinâmico ou energético do campo humano, que se localiza no perispírito. A medicação estimula geneticamente o perispírito, que por ressonância vibratória equilibra as disfunções existentes. Isto é, o remédio exerce disfunções enquanto atua. Por isso, a homeopatia, além de tratar doenças físicas, também no tratamento dos desequilíbrios emocionais e mentais, promovendo, então, equilíbrio físico e espiritual. É muito interessante, né, gente? Porque o medicamento, ele atua, por ser um medicamento natural, ele atua também na parte do perispírito, de uma camada entre o corpo e o espírito, onde acaba conseguindo resolver alguns problemas de sintomas, de emoções, e aí você acaba influindo diretamente na matéria, onde acaba resolvendo alguns problemas de doenças físicas, mas tratando praticamente do emocional, tratando praticamente da energia, né, do campo energético do corpo humano, entre o corpo físico e o espírito, na parte perispiritual. E aí acaba influindo sobre a matéria, porque ele trata uma situação lá. Depende muito das causas que aquela doença está sendo tratada, se é psicomáticas, né? E aí acaba atingindo diretamente a parte física. Isso resolve sim, ok? Gente, essas perguntas são do livro Plantão de Respostas, do lado Pinga Fogo, do Francisco Cândido Xavier. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Mais uma sessão aí de conhecimentos para que a gente possa tirar algumas dúvidas, ok? Vou encerrando aqui, dando graças a Deus, agradecendo vocês pela paciência, pelo compartilhamento. Compartilhe, leve esses conhecimentos para as pessoas. Uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima. Que assim seja, graças a Deus, que assim seja.